Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre as fases psicossexuais que foram criadas por Freud. E vamos falar sobre as personalidades que se formam nessa fase. Primeiro, Freud falou sobre a personalidade oral, que é de 0 a 1 ano. O foco é na boca, prazer na sucção e alimentação. Fase anal de 1 a 3 anos, controle das fezes na retenção e na expulsão. Fase fárica de 3 a 6 anos, descoberta da genitália e o complexo de Édipo. E a fase de latência de 6 a 12 anos, repressão dos impulsos sexuais, desenvolvimento social. Fase genital, de 12 anos a mais. Maturidade sexual, relações afetivas e sexual maduras a partir daí, que vai amadurecendo, é claro, com o tempo, né? Com 12 anos ninguém tem essa madureza. Então, essas são as fases psicossexuais. E as personalidades são formadas durante essas fases. É como se os nossos traumas, a nossa história, a nossa vivência fosse criando no nosso cérebro uma gordurinha, mielinizando ali em determinadas partes do cérebro, o que corresponde a um tipo corporal e um modo de agir, um caráter. As personalidades são 5. O esquizoide, o oral, o masoquista, a psicopata, a personalidade psicopata e a personalidade rígida. E essas personalidades foram descritas por William Reich, discípulo de Freud, na década de 1930 a 1940. Associando cada tipo de caráter, as tensões musculares, bloqueios energéticos que surgem na infância devido a experiências emocionais e traumas. Essa teoria foi expandida por Alexander Lowen nos anos de 1950 e 1960. Falarei a respeito da personalidade oral agora, que se divide em 2 formas principais. O oral do excesso, que é incorporativa, e o oral da falta, personalidade oral frustrada. Oral incorporativo do excesso mielinizou conceitos de superproteção e gratificação excessiva, gerando um adulto que busca apoio e prazer externo. Qual é o tipo corporal? Corpo arredondado, macio, tendência a ganho de peso, boca carnuda, postura corporal relaxada, gestos infantis, olhar suplicante, voz infantilizada e inchaço corporal, que tem a ver ali também com uma retenção emocional. E o oral da falta. Essa personalidade, ela é gerada através da frustração, da carência e das dificuldades no futuro que ele vai ter ali por causa dessa carência, dessa frustração. Ele vai desenvolver uma dificuldade em aceitar suporte emocional. É aquela pessoa que sente, mas não quer mostrar o que sente. Quais são os traços corporais do oral da falta? É um corpo magro e frágil, com baixa massa muscular. Os lábios são finos e retraídos, sugerindo contenção emocional. Ombros caídos, postura fechada, sugerindo uma insegurança e carência. Tanto a personalidade oral do excesso quanto a personalidade oral da falta
eles têm ali um problema com o zelo da mãe. O oral do excesso é o excesso de zelo e o oral da falta é a falta desse zelo. Mas eles têm características que são parecidas. Por quê? Porque os dois possuem um forte desejo de suporte, uma dependência emocional muito grande. O oral do excesso busca isso avidamente. Ele busca, ele paga por isso muitas vezes, para ser amado, para ser validado, tentando agradar todo mundo. E o oral da falta tem dificuldade em aceitar acolhimento, embora ele queira ser acolhido. Os dois possuem uma insegurança, um medo de abandono, uma dificuldade muito grande de lidar com a falta do outro. Por isso, muitas vezes, eles são festeiros, gostam de ter muita gente ao redor, não gostam de se sentir abandonados. Ambas as personalidades internalizam uma relação problemática com a nutrição e com o cuidado primário. Agora, pessoal, eu vou contar uma história para vocês analisarem a respeito do oral do excesso. Nós vamos falar aqui sobre a história de Cláudio, o vazio inesgotável de Cláudio, o buraco existencial de Cláudio. É como se a pessoa tivesse um buraco ali no asfalto e ela tivesse que estar suprindo esse buraco existencial com fazer favores, ser bonzinho para o outro, e o outro muitas vezes vai se aproveitar disso. E muitas vezes ele não vai receber na vida adulta a validação que ele espera, e isso vai fazer com que ele mude de bonzinho para alguém com mecanismos de defesa que nós vamos falar aqui. Desde bebê, Cláudio é visto como um menino dócil, carente da atenção e aprovação da mãe. Criado por uma mãe superprotetora e um pai distante, ele se acostumou em buscar conforto na presença materna, desenvolvendo uma fixação oral evidente. Mamava compulsivamente e, à medida que começou a comer, comia desenfreadamente. Comia unha, tinha o hábito de falar sem parar, buscando a atenção alheia. Na adolescência, sua necessidade de atenção se intensificou, se tornou aquele amigo que fazia de tudo para agradar, evitando conflitos e se moldando aos que os outros esperavam dele. Essa busca constante por afeto escondia uma angústia profunda, um medo enorme de ser rejeitado. No fundo, ele sentia um vazio que nunca conseguiria preencher, aquele buraco existencial, onde ele, muitas vezes, fazia coisas a mais do que podia para os outros para procurar ser amado, desenvolvendo ali um pouco da tendência narcísica vulnerável. Ao entrar na vida adulta, Cláudio começou a manifestar comportamentos mais narcisistas. Se antes sua necessidade de amor era direta e óbvia, agora ele criou uma máscara disfarçada sobre uma arrogância, se tornou um profissional ambicioso, sempre buscando ser admirado pelos colegas, mas sem conseguir estabelecer vínculos profundos. Se alguém não lhe dava atenção, ele os descartava friamente, como se nunca tivessem tido importância para ele. No relacionamento amoroso, ele mantinha essa mesma dinâmica. Se ele era amado, ele amava. E se ele sentia alguma frieza, alguma possibilidade de ser descartado, ele descartava antes. Mas quando esse relacionamento se tornava mais fixo, era um companheiro extremamente atencioso, sedutor.
Com o tempo, tornava-se exigente e possessivo. Sua necessidade de ser amado nunca era satisfeita e qualquer sinal de frieza da parceira o fazia oscilar entre o desespero e a fúria. Ele exigia presença constante, mas ao mesmo tempo criticava e desvalorizava a mulher a seu lado. A personalidade oral de Cláudio o tornava um eterno faminto por afeto, enquanto seu narcisismo emergente transformava essa fome em uma exigência. Ele queria ser amado incondicionalmente, mas sem precisar dar nada em troca. No fundo, continuava sendo um menino que nunca se sentiu emocionalmente nutrido, mas agora escondia sua fragilidade atrás de uma couraça de arrogância e exigência. Assim, pessoal, hoje nós falamos aqui sobre o caso de Cláudio e nós, psicanalistas, vamos agora discutir sobre esse tema. E vocês que estão aí assistindo no YouTube, muito obrigada por participarem em mais uma mesa redonda. Se você deseja ser atendido por um dos psicanalistas aqui, você pode deixar o seu número aí nas mensagens, que elas vão ser olhadas e repassadas. Muito obrigada pela presença de todos, uma boa noite e muito obrigada por estarem aqui em mais uma mesa redonda. Deem o seu like para que a gente continue fazendo vídeos como esse para vocês. Uma boa noite.